Esse é mais um vídeo no qual procuro comentar e sugerir livros relacionados à resolução de disputas e negociação voltado à solução de conflitos. E o livro que eu vou comentar a partir de agora tem por título O Momento Decisivo, o funcionamento da mente humana no instante da escolha, de autoria de Jonah Lehrer. Objetivamente, o livro trata da tomada de decisões a partir de uma compreensão da neurociência. E nisso, um primeiro ponto importante que precisamos entender é que de alguns anos para cá, a neurociência vem tendo um papel fundamental em função dos aparelhos que permitem extrair imagens do funcionamento do cérebro em tempo real. Ou seja, a ciência deixou de depender da dissecação de cadáveres, do cérebro dos cadáveres, e também da realização de cirurgias com abertura no crânio para entender o funcionamento cerebral. E isso vem proporcionando grandes avanços, inclusive na interface com áreas voltadas ao estudo do comportamento humano, como a psicologia. Portanto, é exatamente a partir deste contexto que o livro procura apresentar uma série de considerações sobre como funciona o nosso processo decisório a partir da atuação das nossas estruturas neurais. E como eu sempre faço aqui, de modo a deixar alguma contribuição prática do livro, eu vou tratar de um trecho que está nas páginas 109 e 110, que nos proporciona algumas lições relevantíssimas, inclusive pensando no dia a dia das negociações em audiências de conciliação. Só a título de contextualização, esse trecho trata de um estudo específico que procurou examinar as áreas dos cérebros envolvidas no momento em que se tomava uma decisão, considerando as alternativas que eram oferecidas aos participantes do experimento relacionado ao estudo. E esse estudo trabalhava com vales presentes para os participantes. Então vamos lá. Quando um participante contemplava um vale presente no futuro, as áreas do cérebro associadas ao planejamento racional, como o córtex pré-frontal, ficavam mais ativas. Essas regiões corticais impelem a pessoa a ser paciente, a aguardar algumas semanas a mais pelo prêmio maior. No entanto, quando o participante começava a pensar em receber imediatamente o vale presente, as áreas cerebrais associadas à emoção, como o sistema dopaminérgico do mesencéfalo e o núcleo accumbens, eram ativadas. Ou seja, o que esse trecho nos mostra? Nós podemos entender o funcionamento do cérebro numa lógica que envolve um dilema entre, de um lado, longo prazo e abstrato, e do outro lado, o imediato e concreto. O longo prazo e abstrato exigem uma atuação do córtex pré-frontal, e inclusive uma maior demanda do ponto de vista do consumo de energia pelo cérebro. Enquanto o imediato e o concreto não apenas dispensam a atuação do córtex pré-frontal, como envolvem a atuação de outras estruturas, como centros dopaminérgicos e mesmo outras áreas responsáveis pelas decisões de imediato e de prontidão, e que inclusive não envolvem o mesmo tipo de demanda envolvida na mobilização do córtex pré-frontal. Agora vamos pensar na prática. Raciocinando, por exemplo, numa audiência de conciliação, se eu como mediador quero buscar o acordo, isso vale para você como advogada ou advogado no papel de negociador? O que eu posso dizer para aquela parte que está insegura, trabalhando com a lógica que eu acabei de mencionar? Se é um reclamado, eu digo, olha, se a gente fechar esse acordo aqui agora, você, em alguns minutos, sairá por aquela porta ali, tá vendo ali aquela porta? Você vai sair por aquela porta em alguns minutos com a vida resolvida e esse processo vai deixar de ser um problema para você. Você daqui a pouco sai por aquela porta ali sem que tenha mais que se preocupar com esse processo. E se é o reclamante, eu poderia dizer, olha, se a gente fechar esse acordo aqui agora, daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas vai ter um Pix na sua conta com o dinheiro que for ajustado aqui no acordo. Quando eu digo isso, eu estou trabalhando com o imediato, com o concreto. Eu não estou trabalhando com o longo prazo, com o abstrato. Eu não estou conversando e mobilizando o córtex pré-frontal desse interlocutor. Eu estou procurando trabalhar, por exemplo, com essas estruturas responsáveis pelos centros dopaminérgicos, que trabalham com uma lógica de imediatidade e concretude. Obviamente que para não cair nesse tipo de situação e nesse tipo de jogo, o que é necessário? É necessário uma elaboração e uma reflexão maior envolvendo a mobilização do córtex pré-frontal, inclusive para neutralizar a atuação desses centros dopaminérgicos de modo a ter uma compreensão das vantagens no longo prazo. Portanto, a sugestão de livro que eu deixo aqui é O Momento Decisivo, Funcionamento da Mente Humana no Instante da Escolha, de Jonah Lehrer. Eu espero que essa dica de alguma maneira seja útil, seja nas audiências, seja para a vida e de alguma forma contribua com a busca de bons acordos. Até a próxima!